Olá, meus prezados irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Agora aqui vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, leiamos até quando o Senhor nos orientar, a partir do verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida que é em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Até aqui, conforme o Senhor nos orientou, sentimos de Deus para ler até aqui. Agora vamos aos comentários. Vamos ver aqui o que me chamou a atenção. É que aqui existe dois tipos de pessoa, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, amados irmãos, vemos aqui uma diferença um tanto quanto grande. Tem pessoas que se inclinam para a carne, tem pessoas que inclinam para o Espírito. E isso, como diz, isso não vem da pessoa, isso não é a pessoa que quer ser assim, é que a própria pessoa já é da carne. Enquanto ele não descobre a verdade, porque eu falo a verdade para a pessoa tem que assumir o que ela é ou o que ela quer ser. Se ela é segundo a carne, ela tem que assumir que ela é carnal. E quando ela assume carnal, mas ela quer ser espiritual, então ela vai ter que mortificar a sua carne. Ela vai ter que mortificar a sua carne para andar segundo o Espírito. E vai ter que trabalhar muito no Espírito para não satisfazer as obras da carne, porque a carne inclina para as coisas da morte, a carne inclina-se para o mal, mas o Espírito, o fruto do Espírito é gozo e paz, aleluia, é vida, né? A carne inclina-se para a morte, mas o Espírito para a vida. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês aqui, uma certa vez, eu vou contar uma experiência. Uma certa vez eu estava numa igreja lá em Campos de Julho, uma cidade no norte do estado de Mato Grosso, lá perto de Sapezal. Eu estava ali em Campos de Julho e eu estava muito mal naquele dia. Eu estava de cabeça baixa e o pastor havia falado para mim. Inclusive, eu estava naquele culto porque o pastor havia falado para mim que a minha vitória estava na igreja. Assim também eu te digo, meu irmão, a tua vitória está em fazer parte da igreja. A tua vitória está em fazer parte da comunidade do povo de Deus, porque
Já existe um provérbio popular que diz, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você quer ser um homem de Deus, se mistura com o povo de Deus, se mistura com o servo de Deus, vive nas coisas de Deus, vive fazendo, falando as coisas de Deus, porque se você andar no meio do povo de Deus, já que a ciência também comprova que o homem é produto do meio, se o homem é produto do meio, então você escolhe o seu meio para que você seja como aquele produto, um produto daquele meio. Aleluias. Então fique sabendo que se você decide o que você quer ser. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vejamos aqui que aí eu estava naquela igreja, eu estava naquela noite, então naquela noite eu fui por causa daquela palavra do pastor, porque eu havia ido até a casa do pastor falar para ele que eu não ia dar conta de ser crente, eu não ia dar conta de dar bom testemunho, estava com a minha vida muito tribulada, então eu fui falar para ele, pastor, eu não estou dando conta, eu não vou dar conta de ser crente, vim falar para ele, mas ele me disse, irmão Noemias, a tua vitória está em mim na igreja. Então, naquele domingo eu fui à igreja, chegando lá na igreja, eu cheguei e vi um lugar vago, assentei ali no meio dos irmãos e de cabeça baixa ali, na beirada do corredor, então, assentado ali na ponta daquele banco, e de cabeça baixa, e um espírito, não sei se um espírito mal falava comigo, ou era de mim mesmo, mas eu estava me sentindo envergonhado, me sentindo acabrunhado, me sentindo humilhado, e até que então eu dizia para mim, eu dizia para mim mesmo, sai daqui, Noemias, aqui não é teu lugar, aqui esse povo é santo, e você é um homem carnal, você é um homem maligno, você vive cheio de pecado, cheio de malignidade, cheio de maus pensamentos, então sai deste lugar, porque aqui você não é deste lugar, vai procurar o seu lugar certo, vai procurar o seu meio. Então eu, de certa forma, eu resolvi completamente, eu resolvi a ficar ali de cabeça baixa, e de repente o pastor dá oportunidade para o irmão porteiro lá, o diácono da igreja. Na época ele era diácono, ele era o chefe do destacamento da Polícia Militar, ele era cabo da Polícia Militar, e depois ele quando ele saiu da portaria, veio passando na beira da parede assim, ele veio passando, ele não passou pelo corredor, ele passou na beira da parede, foi indo, e quando ele estava indo, o Espírito de Deus disse assim, eu vou falar contigo agora. E quando o Senhor falou, e aí então eu disse para o Espírito Santo, Senhor, então fala comigo bem claro, por favor, porque eu não estou em condições de interpretar nada, não estou em condições de entender muita coisa, porque a minha vida não está bem. Eu não estou bem, então, por favor, fala bem claro, porque eu quero saber mesmo o que o Senhor está falando comigo, quero ter certeza de que o Senhor está falando comigo. Então, o irmão, chegando lá, ele sentiu de cantar o hino 20 da harpa cristã, que diz assim, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque não há outro. Então, quando ele dizia lá, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Então, eu naquele momento, eu já captei a mensagem. O Senhor está mandando eu olhar para o Senhor, mas vou esperar a leitura. Na leitura, ele leu Isaías 45, 22, e quando ele leu Isaías 45, 22, que diz assim, olhai para mim, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Então, quando ele fez essa leitura, eu entendi claramente, ficou bem confirmado, que o Senhor estava dizendo que eu devia olhar para ele. Então, Senhor, eu disse, Senhor, como eu vou olhar para ti? Então, tá bom, eu vou levantar a cabeça e vou ver se eu vejo o Senhor. Então, eu levantei a cabeça, olhei para o púlpito, eu vi todos os conjuntos de obreiros que estavam ali, inclusive o pastor e o pregador. Olhei de um lado, olhei para o outro, olhei para trás, abaixei a cabeça novamente e disse, Senhor, eu não te vi, Senhor, eu não vivo o Senhor. Como que o Senhor diz agora para mim olhar para o Senhor? O Espírito Santo muito sabiamente me falou na hora, naquele momento ele me disse assim, tu não estavas olhando para ti agora mesmo? Então eu entendi que agora há pouco eu não tinha um espelho na minha frente ali, eu não tinha nada, eu não estava olhando assim, olhando para mim, para a gente olhar para a gente, é necessário ter um espelho, mas eu estava pensando na minha vida, eu estava pensando na minha miserabilidade, eu estava pensando na minha pecaminosidade, eu estava pensando na minha vida perdida, na minha vida miserável ali. Então, eu entendi que quando o Espírito Santo falou, não estavas olhando para ti agora mesmo, então eu entendi que quando eu pensava em mim, eu estava olhando para mim, então eu agradeci ao Espírito Santo e disse, Senhor, muito obrigado. E foi, então, é para mim olhar para Jesus, então quer dizer que quando eu estou, para mim olhar para ele, basta eu pensar nele, e se eu penso nele, eu estou olhando para ele. Então, eu disse assim, então está muito bem, eu vou começar a pensar no Senhor, mas como eu vou pensar no Senhor, eu vou pensar nele bem lá da cruz, porque eu estou precisando muito daquele sacrifício, eu estou precisando muito daquela bênção ali da cruz, e eu comecei a dizer, Senhor, Senhor, tu morreste na cruz para me salvar. Comecei a dizer essas palavras. Jesus morreu na cruz para me salvar. Jesus morreu na cruz para me salvar. E então eu fiquei com aquela palavra e fiquei dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. E eu fiquei falando durante o culto todo, naquele coração, naquilo no meu coração. Jesus morreu na cruz para me salvar. E fui para casa dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Cheguei em casa, dormi dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Acordei no outro dia já dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Peguei o meu carro, eu precisava de ir em Vilhena, peguei o meu carro e fui em direção a Vilhena e dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Na estrada, interti um pouco com os buracos da estrada, que era uma estrada de chão ainda, e eu interti um pouco e de repente as malignidades, os pensamentos malignos começou a tomar conta de mim, e de repente quando eu vi, eu falei, Senhor, me perdoa, e voltei novamente. Jesus morreu na cruz para me salvar. Fui para Vilhena, passei por Comodoro, dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Cheguei em Vilhena dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Resolvi meus problemas, voltei para trás dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Vim embora dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Passei por Comodoro de volta dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Tudo no pensamento, Jesus morreu na cruz para me salvar, não parava de pensar. De repente, eu estava vendo já na metade da viagem entre Comodoro e Campos de Julho, eu fui renovado pelo Espírito Santo, comecei a falar em mistério. Então, ali eu vi que o Senhor Jesus cumpriu a sua palavra, quando ele disse, olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra. E eu fiquei olhando para Jesus e fui salvo, porque ele é fiel na sua palavra. Então, como diz ali, eu fui andando em
espírito. Eu fui em espírito e voltei em espírito. Andai em espírito. Então, o crente andando em espírito, e essa é a maneira legítima da pessoa andar no espírito, é andar pensando nele, pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Tem um hino que eu ouço desde criança, e os antigos cantavam ele, e ele diz assim: pensai nas coisas lá do céu, pensando no céu, meu dilúvio, tu pensai nas coisas lá de cima, que se aproxima o reino de Deus. Pensai, buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais que estão se declarando, que vai se passando, que Jesus falou. Mas, contudo, não houve agonia, como neste dia que vem o Senhor. Então, meus amados, depois eu vou cantar ele direitinho para os irmãos ouvir. Mas é essa mensagem. Pensai nas coisas que são do céu, não nas que são da terra. Nós temos que focar o nosso pensamento em Deus. E então, eu estava ali, eu estava com um sítio ali, e naquele sítio eu pensava muito no sítio, nas coisas do sítio, estava ali totalmente voltado para as coisas do sítio, e então de repente eu vi que eu precisava sair dali, eu vi que meu coração estava ali, eu precisava me desligar daquele sítio. De repente apareceu alguém que comprou para mim fiado, sem entrada eu vendi de qualquer maneira. Ainda não recebi, mas estou confiado. Se Deus abençoar, que paga, amém. Se não, está nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós não podemos estar com o nosso coração voltado para este mundo, porque se nós não andarmos em espírito, Jesus disse: está em mim e eu em vós. Se vós estiverdes em mim e pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então é necessário, meus irmãos, que cada um de nós estejamos ligados nele, pensando diretamente nele. Eu não tenho outro assunto, eu não consigo conversar muito tempo com uma pessoa se não falar das coisas de Deus. Eu não consigo conversar muito tempo com a minha esposa sem falar de Jesus. Assim que eu casei com ela, ela começou a dizer: mas esse rapaz não tem o que dizer, esse irmão, esse meu marido não tem outra coisa para falar, só fala de Deus, só fala de Deus. Então, meus amados irmãos, mas hoje ela é muito feliz porque tem um homem que está sempre pensando nas coisas de Deus. Então, meus amados, nós não podemos desligar do Espírito, porque se nós andarmos na carne, a carne se inclina-se para a carne é contra Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, verso 6. E Romanos 8, verso 3 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. E até para a pessoa andar em santidade, precisa disso aqui. Eu estava falando aquele dia, eu estava falando do versículo lá de Hebreus 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu falei da paz, mas não falei da santificação, porque não adianta falar da santificação sem falar do Espírito. Precisa primeiro aprender a andar em Espírito. Para você poder andar em Espírito, você precisa, para você andar, praticar a santidade, atingir a santidade que você precisa atingir, que nós precisamos atingir, precisamos aprender a andar em Espírito, porque para ser santo precisa andar no Espírito, porque se não andar no Espírito, a carne vai tomar conta, a carne vai dominar. Então, adeus santidade. Então, meus prezados irmãos, devemos aprender a andar em Espírito para ser santo diante de Deus, para seguir a santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas para ser santo, mas para seguir a santificação,
precisa andar em espírito, porque o caminho da santificação é o caminho que anda para cima, é o caminho que anda no espírito. Então nós temos que aprender a andar no espírito, e para andar no espírito temos que estar ligado, como disse Jesus, está em mim e eu em vós. Se vós estiverdes em mim, pedir e eu estiver em vós, pedirei tudo o que quiser, de vos será feito. Então, meus amados irmãos, este é o caminho, andai nele. E agora eu quero orar por você. Agora eu quero orar por você. Vamos praticar a nossa vida para andar em espírito. Se nós aprendermos a andar em espírito, poderemos praticar a santidade, poderemos seguir o caminho da santidade. Eu quero orar por você, meus irmãos, por todos os meus irmãos que têm pedido oração, por todas as minhas irmãs, por toda a igreja do Senhor, por todo servo de Deus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus, mais uma vez, eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo, Senhor, a Tua bênção, pedindo, Senhor, a Tua graça, meu Deus, para que o Senhor manifeste, meu Deus, a Tua bênção, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, de tal maneira operar milagres e maravilhas, Senhor, no meio do Seu povo. Porque Tu sabes, Senhor, e Tu conheces a vida de cada um, Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um, Tu sabes, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Sem Ti nada podemos fazer, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Deus bendito e eterno, Tu, meu Deus, que habita nas alturas, Tu, Senhor, que habita, que conhece todas as coisas, Tu, Senhor, que sabe esta pessoa que me pediu oração, aquele irmão que pediu oração, Senhor, porque o irmão dele, Senhor, precisa arrumar um emprego. Ah, Senhor, aquela irmã que pediu oração por aquela enfermidade, aquele irmão, Senhor, que pediu oração para a solução de um problema conjugal. Senhor, Tu conhece a vida de cada um, Senhor, Tu conhece a necessidade de cada um. Entra com providência, Senhor, porque Tu, Senhor, és o Deus, Senhor, Tu és o Senhor que provê, Tu és o Senhor que toma providência, Tu és o Senhor que nos atende. Ah, Pai querido, nas Tuas mãos está o poder. Ah, Senhor, nas Tuas mãos está o poder e na Tua palavra, Senhor, está a operação de maravilhas. Tu, Senhor, nas Tuas mãos está o poder e na Tua palavra está o milagre. Ah, Senhor, meu Deus, nós falamos a Tua palavra para os Teus filhos. Nós falamos as Tuas palavras, Senhor, para os Teus queridos filhos. Ó Pai Santíssimo, então manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça. Abençoa, Senhor, o pastor Sebastião Rodrigues. Abençoa, Senhor, a Coma Demate. Abençoa o pastor Rubens, pastor Armando, pastor Vanderlei. Abençoa, meu Deus, cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, o pastor presidente da Convenção Geral. Abençoa, Senhor, a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Abençoa, Senhor, os missionários. Abençoa, Senhor, os pregadores. Abençoa os evangelistas. Abençoa os conjuntos vocais da Tua igreja. Em toda a face da terra, Senhor. Onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu prometeste estar no meio. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, Senhor. Acampa os Teus anjos ao nosso meio, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Ah, Senhor, não afaste de nós o Teu Espírito. Ah, Senhor, meu Deus, grande é o Teu poder. Jesus querido, o Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, meu Deus, aquele sacrifício santo, sacrossanto, digno. Ah, Senhor, meu Deus, para nos perdoar, para nos lavar de toda
de todo pecado, para nos purificar. Senhor, nos tirar toda a enfermidade, Senhor Jesus, nos restabelecer a nossa saúde, restabelecer o nosso vigor. Pai querido, Pai eterno, orienta nosso passo, nossos caminhos. Abençoa cada irmão, Senhor, que vai ver este vídeo. Abençoa cada irmão que vai compartilhar este vídeo. Abençoa cada irmão que vai curtir, meu Deus, se inscrever em nosso canal. Pai querido, Pai eterno, abençoa, meu Deus, cada irmã, essa jovem que precisa de um companheiro, que está buscando, Senhor, um companheiro, um esposo. Prepara, Senhor, conforme é a tua bondade, porque tu sabes todas as coisas. Este jovem que procura também um matrimônio, realizar um casamento, Senhor, seja da tua vontade, seja, Senhor, do teu agrado, providenciar, meu Deus, aleluia, este companheiro e aquela companheira, meu Deus, para o seu cônjuge. Pai querido, Pai eterno, estende as tuas mãos, Senhor, e vai abençoando. Abençoa o nosso país, abençoa o teu povo de Israel, abençoa, meu Deus, o nosso abençoa, Senhor, todos aqueles que estão, meu Deus, agora, Senhor, meu Deus, passando mal, esta pandemia, Senhor, meu Deus, que está assolando a terra, Senhor, seja repreendido, meu Deus, os homens maus, os homens que aproveitam disso, Senhor, para ganhar dinheiro. Senhor, estende as tuas mãos e vai cobrando vingança, vai tomando vingança, Senhor, de toda maldade, vai tomando vingança desse irmão que está enganando a igreja, vai tomando vingança desse irmão que está traindo a igreja, e está traindo a confiança do ministério. Senhor, meu Deus, esse pastor, meu Deus, que está fingindo e está, meu Deus, traindo a confiança do ministério. Senhor, este impuro, este prevaricador, meu Deus, aquele, Senhor, meu Deus, que está, meu Deus, atrapalhando a operação do teu Espírito, porque está em pecado no meio da igreja, está em pecado, meu Deus, do púlpito. O Senhor vai lavando do teu sangue, vai purificando o pecado de cada um, Senhor. Meu Deus, olha para aquele que está arrependido, olha para aquele, meu Deus, que está, meu Deus, amargurado, olha para aquele, Senhor, que está, meu Deus, atormentado, Senhor, por causa dos seus pecados. Vai lavando no teu sangue, vai purificando a tua alma, faça que ele, meu Deus, possa dar na tua presença santa, Senhor, com temor e tremor diante de ti, para que não venha, meu Deus, naquele dia, do arrebatamento da igreja, se ele ficar para trás. Senhor, meu Deus, eu te amo, eu te adoro e eu te venero, no nome e para a glória de Jesus, nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: